Capítulo 3. Imaginação, a primeira chave para seu mecanismo de sucesso. A imaginação desempenha um papel muito mais importante em nossas vidas do que podemos imaginar. Eu já vi isso comprovado muitas vezes na minha prática. Um exemplo particularmente memorável a respeito desse fato diz respeito a um certo paciente que foi literalmente forçado por sua família a ir ao meu consultório. Ele era um homem simples, cerca de 40 anos, que estava sempre trabalhando durante o dia e sempre ia para sua casa quando saía do serviço e não saía de casa para fazer mais nada e nunca permanecia por muito tempo no mesmo trabalho. Seu problema era que seu nariz e orelhas eram ligeiramente mais longos que o normal e se considerava feio. Ele imaginou que as pessoas, com quem ele tinha que lidar durante o dia, riam e falavam sobre ele pelas costas, por causa de quão estranho era. Suas sensibilidades se desenvolveram de tal forma que ele estava realmente com medo de entrar no mundo dos negócios e andar entre as pessoas. Ele não se sentia seguro, mesmo em sua própria casa. O pobre homem também imaginou que até mesmo sua família se envergonhava dele por causa de seu aspecto peculiar diferente do mundo inteiro. Na verdade, seus defeitos faciais não eram sérios demais. Seu nariz era o estilo clássico romano, e suas orelhas, embora um pouco grandes, não chamavam mais a atenção em relação aos outros indivíduos que possuíam orelhas similares. Desesperada, sua família me enviou a fim de que eu pudesse ver se poderia ajudá-lo com qualquer coisa. Notei que ele não precisava da ajuda de cirurgia, apenas precisava fazê-lo entender que sua imaginação tinha vindo a produzir tal desespero sobre a sua própria autoimagem. Não era realmente feio. As pessoas não o consideravam estranho e não riam dele por causa de sua aparência. Apenas sua imaginação era responsável pelo infortúnio que ele sofreu. Sua imaginação o fizera exaltar o mecanismo automático, negativo e de falha, que operava a todo vapor, produzindo um sentimento de extrema miséria. Felizmente, depois de algumas sessões realizadas com ele e com a ajuda de sua família, foi possível fazê-lo perceber que a força de sua própria imaginação foi responsável por seu estado espiritual. Com o tempo ele conseguiu formar uma melhor autoimagem com a verdade e finalmente conquistou a confiança de que precisava para aplicar a imaginação criativa em vez da imaginação destrutiva. A imaginação criativa não é algo que é reservado apenas para poetas, filósofos e inventores, ela tem a ver com cada uma de nossas ações. A imaginação forja a meta no qual nosso mecanismo automático funciona. Nós agimos, ou deixamos de agir, não por causa da vontade, mas por causa da imaginação. O ser humano age, sente e se desenvolve sempre de acordo com o que ele imagina ser verdade sobre si mesmo e sobre o ambiente que o rodeia. Esta é a lei básica do pensamento, é assim que somos feitos. Quando vemos a imaginação hipnotizando um indivíduo de forma negativa, estamos inclinados a acreditar que há algo nele funcionando de forma incorreta. Na verdade, o que testemunhamos é o processo de funcionamento normal do cérebro humano e do sistema nervoso. Por exemplo, se em uma hipnose for dito ao paciente que ele está no Polo Norte, ele sentirá frio, seu corpo vai reagir como se tivesse frio. O mesmo fenômeno foi demonstrado com estudantes universitários, que foram hipnotizados. Foi dito a eles que imaginassem que tinham uma mão presa na água gelada. A leitura do termômetro mostrou que a temperatura da mão caia. O sistema nervoso nunca aponta a diferença entre uma experiência imaginada ou uma experiência real. Em todos os casos, reage automaticamente à informação que lhe foi fornecida com relação ao que você pensa ou imagina ser verdade. O segredo da força hipnótica. O Dr. Theodore Xenopon Barber realizou uma extensa pesquisa sobre os fenômenos da hipnose. Em um artigo recente publicado na revista Science Digest, ele afirma o seguinte: nós descobrimos que indivíduos submetidos a estados hipnóticos são capazes de fazer coisas incríveis apenas quando eles estão convencidos de que as palavras do hipnotizador são verdadeiras. Quando o hipnotizador levou o sujeito ao ponto de convencê-lo de que as manifestações que ele expõe são absolutamente verdadeiras, o sujeito, então, começa a se comportar de maneira diferente,
porque pensa e acredita de um modo diferente. Os fenômenos da hipnose parecem constantemente misteriosos, porque sempre foi difícil entender como acreditar ou produzir um comportamento tão estranho. Parece como se nesses fenômenos houvesse algo mais, algo impenetrável, alguma força estranha que operasse de maneira oculta. Quando um paciente pode ser convencido de que é insensível à dor, pode suportar uma cirurgia sem anestesia. Portanto, não há força ou poder misterioso com respeito à hipnose. Uma pequena reflexão nos mostrará por que é tão importante para nós que nos sintamos e hajamos de acordo com o que acreditamos ou imaginamos ser verdade. A verdade determina o ato e o comportamento. O cérebro humano e o sistema nervoso são formados de tal maneira que ambos podem reagir de maneira automática e adequada aos problemas e mudanças que ocorrem no ambiente ao seu redor. Por exemplo, um homem não precisa parar e pensar em correr caso encontre um grande urso bravo em seu caminho, ele simplesmente corre. Nem precisa decidir que deve sentir medo. A reação do medo ocorre automaticamente. Primeiro, dá origem ao desejo de escapar. O medo então aciona seus mecanismos corporais, ajudando a elastificar seus músculos para que ele possa correr mais rápido do que em qualquer outro momento da sua vida. O batimento cardíaco acelera. A adrenalina, um poderoso estimulante muscular, entra na corrente sanguínea. Todas as funções do corpo que não são necessárias para serem executadas param instantaneamente. O estômago para de funcionar e todo o sangue disponível é enviado para os músculos. A respiração se torna muito mais rápida e os suprimentos de oxigênio que ela envia para os músculos se multiplicam prodigiosamente. Tudo isso, claro, não é novidade. A maioria de nós já havia aprendido no ensino médio. O que não tem sido tão fácil de entender, no entanto, é se o cérebro e o sistema nervoso, que reagem automaticamente ao ambiente, são o mesmo cérebro e sistema nervoso que nos dizem o que é o ambiente. As reações do homem que encontra um urso no caminho são comumente pensadas como emoção em vez de ideias. No entanto, esta reação é produzida por uma ideia, a informação recebida do mundo exterior e que calcula e é elaborada pelo cérebro, que abre o comutador das chamas reações emocionais. Assim, é basicamente a ideia ou crença que constitui o verdadeiro agente causador, e não a emoção, que se torna o resultado. Em suma, o homem no caminho reage ao que ele pensa, acredita ou imagina ser o meio ambiente. As mensagens que o ambiente nos envia consistem nos impulsos nervosos provenientes dos vários órgãos sensoriais. Esses impulsos nervosos são decifrados, interpretados e submetidos à avaliação no próprio cérebro, o que nos faz saber na forma de imagens ou ideias mentais. Na conclusão ou na análise final, reagimos precisamente a essas imagens. Agimos e nos sentimos de acordo, não como as coisas realmente são, mas de acordo com a imagem que criamos para elas. Você tem certas imagens mentais sobre si mesmo, seu mundo e as pessoas ao seu redor, e você se comporta como se essas imagens constituíssem verdade e realidade verdadeiras, numa extensão muito maior do que os objetos representados por elas. Suponha, por exemplo, que o homem que estava andando pelo caminho não tivesse encontrado um urso real, mas com um ator de cinema disfarçado com a pele de um urso. Se o sujeito pensa e imagina que o ator é um urso, suas reações nervosas e emocionais teriam sido exatamente as mesmas. Ou suponha que ele encontre um enorme cachorro peludo ao qual sua assustada imaginação confunde com um urso real mais uma vez, então, vamos vê-lo reagir automaticamente ao que ele acredita ser verdade. Siga, então, tudo isso, se nossas imagens mentais e ideias relativas a nós mesmos forem deformadas ou parecerem irreais, então nossas reações com respeito ao ambiente serão igualmente inadequadas. Por que não imaginamos que somos personalidades de sucesso? O conhecimento de que nossas ações, sentimentos e comportamentos são o resultado de nossas autoimagens e crenças nos dá a alavanca de que a psicologia tem sempre necessitado para fazer as transformações necessárias de personalidade.
Isso abre uma nova porta psicológica para obter novas e maiores capacidades, sucesso e felicidade. As imagens mentais nos oferecem uma nova oportunidade para praticar novas tendências e atitudes que seriam impossíveis de tentar realizar de qualquer outra forma. Isso é viável porque, repetindo-o, o sistema nervoso não pode manifestar a diferença que existe entre uma experiência real e outra experiência vividamente imaginada. Se nos imaginarmos agindo de uma determinada maneira, será quase idêntico no desenrolar da realidade verdadeira. A prática mental ajuda a fazer tudo mais facilmente e com maior perfeição. Em um experimento controlado, o psicólogo R. Avondale descobriu a prática mental. Ele colocou um sujeito na frente de um alvo e lhe era dito para imaginar atirando no alvo. Notou que o sujeito teve um desempenho idêntico na realidade. A prática da imaginação fez um homem vencer um campeonato do xadrez. Na edição de abril do ano 1955, apareceu na revista um artigo dizendo que o grande campeão Capablanca foi superior a todos os seus competidores e os especialistas passaram a acreditar que ele nunca poderia ser derrotado em nenhuma partida no jogo de xadrez. No entanto, Alekhine achava que o grande Capablanca não era uma ameaça. Foi-nos dito que Alekhine havia treinado para o jogo da mesma forma que um boxeador tem que lutar em uma luta de boxe. Ele se retirou para o campo, parou de fumar e beber e dedicou-se a exercícios de ginástica. Durante 3 meses ele jogou xadrez só na imaginação, preparando para um momento de enfrentar o campeão, e conseguiu ganhar com maestria e sem trapaças. Sabemos que as imagens mentais melhoram toda a nossa vida. Charles B. Roth conta como um grupo de fornecedores em Detroit tentou uma nova ideia para aumentar suas vendas em 100%. Outro grupo em Nova York aumentou as vendas em 150%, e os vendedores individuais, ao colocar a mesma ideia em prática, conseguiram aumentar suas vendas em 400%. E o que era esta varinha mágica que melhorou a tal ponto todos esses fornecedores? É algo que se chama agir, e você deve saber algumas coisas sobre isso, pois se você tentar saber o assunto, isso poderá ajudá-lo a dobrar suas vendas. Bem, a questão é simplesmente que você se imagine em várias situações de vendas, então resolva-as mentalmente até que você saiba o que dizer e o que fazer em qualquer situação que surja em seu caminho na vida real. É algo como o que tem sido chamado, no jargão do futebol, práticas do crânio. A razão pela qual tal melhoria foi alcançada no processo de vendas deveu-se ao fato de que ela constitui um mero conjunto de circunstâncias diversas. O vendedor está em processo de criação no momento em que está conversando com um cliente. Diga alguma coisa ou faça uma pergunta ou faça uma objeção. Se você sempre saber o que o cliente vai dizer, ou como você vai apresentar sua objeção, você pode vender. Seja um ator vendedor. Quando estiver sozinho na noite, precisa criar essas situações de vendas. Imagine os projetos traçando o maior número de curvas neles. Em seguida, tire de tudo isso a melhor resposta possível para expressar a respeito de todos os problemas que lhe são apresentados. Não importa a situação em que está, você deve se preparar com antecedência para ela, imaginando que está diante de seu projeto e apresentando objeções e problemas que você trata todos os bens. O falecido William Moulton, um famoso psicólogo, recomendou que os homens e mulheres fizessem o teste. Eles o procuraram para progredir em seus empregos. Se houvesse uma entrevista em perspectiva, como, por exemplo, ter que responder a várias perguntas para conseguir um emprego, eu aconselharia o seguinte: prepare-se para a entrevista com antecedência. Mentalmente, pergunte-se as várias perguntas que você acha que precisa responder. Pense nas respostas que você quer responder. Em seguida, ensaie a entrevista em sua mente. Mesmo que você não tenha as respostas para nenhuma das perguntas que você tenha tentado, a prática do ensaio funcionará maravilhosamente. Pelo menos, isso lhe dará confiança na vida real. Testes práticos vai ajudar a aumentar a sua confiança e reagir espontaneamente a qualquer situação onde você está, porque você tem praticado a reação espontânea.
Não seja um ator que se contente com pouco, diria o Dr. Marston, explicando que você está constantemente desempenhando um papel na vida. Por que, então, não selecionar o melhor papel, o mais conveniente, o papel da pessoa que alcança a felicidade e sucesso e se preparar para ensaiar imediatamente? Na revista Your Life, Marston disse: não é possível dar o próximo passo na carreira sem ter obtido previamente alguma experiência do trabalho que temos que realizar. O charlatanismo e simulação podem abrir a porta para um trabalho que você não sabe nada, mas 9 em cada 10 casos não podem mantê-lo. Perderá o trabalho quando a inexperiência e desconhecimento na execução do alcance manifestarem-se claramente. Há apenas um meio que conheço para projetar o conhecimento prático, é apenas no julgamento planejado. O pianista mundialmente famoso Arthur Schnabel não gostava de praticar, e raramente praticava por um período mais longo do que aquele que corresponde a passar os dedos pelo teclado 1 ou 2 vezes. Quando questionado sobre o pouco tempo que dedicava à prática, comparado com o de outros artistas, ele respondeu categoricamente: eu pratico com a minha cabeça. Recomenda que todos os pianistas devam praticar com a cabeça. Uma nova composição, diz o famoso mestre, deve ser executada mentalmente pela primeira vez. Deve ser memorizado e executado na mente antes de colocar os dedos no teclado. A revista Time relatou que, quando Ben Hogan estava competindo em um torneio, ensaiava mentalmente cada um dos tiros, momentos antes de executá-los. Ele atirava perfeitamente com sua imaginação, sentia o golpe, como se ele tivesse sido dado na realidade, ele sentiu que executava o tiro perfeitamente, e depois foi confiando no que ele chamou de memória muscular, e acertou um tiro preciso como ele havia imaginado. Alex Morrison, talvez o professor de golfe mais famoso do mundo, desenvolveu efetivamente um sistema de práticas mentais. Isso permite que você melhore sua média de muitos. Enquanto está sentado confortavelmente em uma poltrona, você pratica em sua mente o que ele chama de as 7 chaves de Morrison. A parte mental que corresponde ao esporte do golfe representa 90% do jogo, diz ele, a intervenção física, 8%, e 2% corresponde ao aspecto mecânico do mesmo. Morrison nos conta como ele ensinou Leo a usar 90% sem ter ser exercitado na prática real. Morrison sentou Leo em uma poltrona em sua sala de estar e deu-lhe uma pausa, e leu uma breve leitura das chaves de Morrison. Foi instruído a não se preocupar com a prática real e, em vez disso, passar 5 minutos por dia sentado confortavelmente em uma poltrona e imaginando estar atendendo às recomendações referentes às chaves mencionadas anteriormente. Morrison disse que poucos dias depois, sem qualquer preparação física, Read reuniu seus 4 companheiros de costume e surpreendeu atirando 9 buracos de cada par, ou 36. O sistema fundamental de Morrison é que se você tem uma imagem mental clara da coisa certa que você quer fazer, você pode executá-lo com facilidade e sucesso. Johnny Bula, o famoso jogador de golfe profissional, há alguns anos escreveu um artigo em que afirmou que ter uma imagem mental clara do lugar onde você quer mandar a bola é muito mais importante do que a maneira em que o jogador permanece no jogo. Foi assim que ele conseguiu direcionar um bom golfe. A teoria de Bula era de que a mente calculava o resultado final, via a bola onde ele queria e tinha absoluta confiança de saber que isso iria se concluir exatamente como ele queria, e haveria uma intervenção no subconsciente direcionando os músculos com correção total. Se a maneira de agarrar o taco não fosse correta e não correspondessem à posição das melhores maneiras, o subconsciente ajustaria os músculos para forçá-los a fazer o que for necessário para compensar os erros inerentes. O verdadeiro segredo das representações mentais. Desde o início dos tempos, personalidades usaram representações mentais e práticas experimentais para alcançar a felicidade e o que no que queriam. Napoleão, por exemplo, praticou a guerra mental, muitos anos antes de ter assistido ao campo de batalha. Webb e Morgan, no livro Faça Sua Vida o Quanto Puder, nos dizem que as notas que Napoleão tirou de suas leituras durante todos esses anos de estudo encheram,
quando impressas, 400 páginas. Imaginou-se comandante e levantou vários mapas da ilha da Córcega em que mostrou onde colocaria as várias defesas, fazendo também todos os cálculos com precisão matemática. Conrad Hilton imaginou operar um hotel muito antes de comprar o primeiro que possuíra mais tarde. Quando era criança, costumava administrar um hotel. Henry Kaiser disse que cada negócio que ele conseguiu estabelecer estava representado em sua imaginação antes de realmente aparecer. Não deveria nos surpreender, então, que a arte da representação mental tenha sido associada à magia em algumas das eras antigas. No entanto, a nova ciência da cibernética faz possível ver por que as representações mentais produzem tais resultados surpreendentes, e mostra que esses resultados não se devem à magia, mas ao funcionamento natural e normal de nossas mentes e cérebros. A cibernética considera o cérebro humano, o sistema nervoso e o sistema muscular como um servo-mecanismo extremamente complicado. Como uma máquina que automaticamente persegue certos fins e direciona seu curso para um alvo ou um objetivo usando que dos dados e as informações armazenadas com a ajuda dos quais, e quando necessário, corrige seu curso automaticamente. Como já estabelecemos anteriormente, este novo conceito não significa que o ser humano seja uma máquina, mas que o cérebro físico e o corpo da pessoa funcionam como uma máquina com a qual o indivíduo opera. Este mecanismo forma a ação automática, que existe dentro do ser humano, funciona de uma única maneira: devemos ter um alvo para atirar. Como Alex Morrison diz, o indivíduo deve ver em sua própria mente o que ele pretende fazer, antes de levá-lo à execução para a realidade. Quando a pessoa vê claramente em sua mente o que é proposto, o mecanismo de sucesso das características criativas, que está dentro dela, assume a tarefa por si mesmo e funciona muito melhor do que o que o indivíduo poderia fazer por simples força de vontade ou esforço consciente. Em vez de conscientemente se esforçar para implementar a proposta com vontade de ferro e constantemente preocupar e apresentar-se às coisas que parecem dar errado, a tarefa do indivíduo é fazer todo o possível para aliviar a tensão, deixando de tentar pelo seu próprio esforço e pressão intencional e deixando o mecanismo criativo do sucesso executar livremente a tarefa acima proposta. E assim, a representação mental do resultado dará o fim que você quer, forçará o indivíduo interessado em perseguir o objetivo proposto, forçando-o a usar o pensamento positivo. O tema, portanto, não se deriva do esforço e trabalho, mas usar sua mente criativa para continuar na direção das metas propostas sem se envolver em um conflito mental fútil, em que geralmente ocorre quando queremos fazer alguma coisa determinada. Quando sua imaginação nota que é uma coisa diferente. Tente encontrar o melhor de sua personalidade. Este mesmo mecanismo criativo que existe dentro de você pode ajudá-lo a obter a melhor individualidade possível. Comece a forjar uma imagem mental do que você quer e começará a ver-se desempenhando este novo papel. Esta é uma condição essencial para a transformação da personalidade, seja qual for o método utilizado para alcançar um objetivo. De um modo ou de outro, a pessoa, antes de mudar seu modo de ser, deve se ver desempenhando o novo papel da nova personalidade que está tentando adquirir. Edward McGoldrick aplica essa técnica para ajudar alcoólatras a passar da velha para a nova personalidade. Todos os dias, ele faz seus alunos fecharem os olhos, relaxar o corpo o máximo possível e criar um filme mental da pessoa que gostariam de ser. Neste filme mental, eles se veem como indivíduos sóbrios e responsáveis. Eles também são vistos como pessoas que aproveitam a vida sem a necessidade de beber álcool. Esta não é a única técnica usada por McGoldrick, mas é um dos métodos básicos utilizados na Bridge House, La Casa del Puente, onde ele atinge o maior número de curas para alcoólatras, mais que qualquer outra instituição deste caráter em todo o país. Eu mesmo testemunhei verdadeiros milagres em relação à transformação da personalidade no momento em que um indivíduo muda sua própria autoimagem. No entanto, hoje estamos apenas começando a vislumbrar o poder criativo que surge da imaginação humana e, particularmente,
das imagens que fazemos de nós mesmos. Alguns pacientes mentais podem melhorar sua saúde em grande medida, e talvez encurtar sua estadia em hospitais, se puderem se imaginar mentalmente saudáveis. 2 psicólogos do relatório da Los Angeles Veterans Administration, o Dr. Harry M. Grayson e o Dr. Leonard B. Olinger, informaram à American Psychological Association que eles experimentaram essa ideia com 45 homens hospitalizados como psicopatas. Os pacientes foram convidados a responder, em primeiro lugar, aos testes usuais. Eles foram imediatamente convidados a passar no teste uma segunda vez e a responder às perguntas como se fossem pessoas típicas bem adaptadas do exterior. 3/4 deles melhoraram o seu comportamento para os testes, e algumas das mudanças que estão ocorrendo em certos assuntos, sempre em relação a melhorá-los, foram verdadeiramente impressionantes, relatou os psicólogos. Esses pacientes tinham que responder às perguntas que lhes eram propostas como se fossem pessoas típicas bem adaptadas, tinham que imaginar como pessoas bem adaptadas e deveriam se comportar. Eles tiveram que se imaginar no papel de uma pessoa bem ajustada. Isso, então, foi o suficiente para fazê-los se comportar como e sentir como pessoas bem ajustadas. Por tudo isso, então, podemos começar a ver por que o falecido Dr. Albert Edward Wigan chamou a imagem mental que nos fez nós mesmos de poder mais decisivo que possuímos dentro de nosso ser. Conheça a verdade sobre si mesmo. O objetivo da psicologia da autoimagem não é criar um eu fictício que seja onipotente, arrogante, egoísta e que se concentre em si mesmo na soma de importância. Uma imagem como essa seria tão inadequada e irreal quanto a imagem antitética, isto é, que concentra todos os sentimentos fracos de inferioridade. O objetivo que buscamos é encontrar o ser real e trazer nossas imagens mentais para atingir os objetos que nos representam verdadeiramente. Indivíduos que acreditam ser fracassados realmente sofrem de vários sentimentos de inferioridade. O ser inferior constitui uma mera ficção, um tipo de concha com a qual ele tenta esconder dos outros sujeitos que os rodeiam. Como poderíamos saber a verdade sobre nós mesmos? Como podemos fazer uma avaliação verdadeira de nosso próprio ser? Parece-me que, nessa circunstância, a psicologia precisa recorrer à religião. As Escrituras nos dizem que Deus criou o homem um pouco menor que os anjos e deu a ele a faculdade de dominar outros seres e que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Se realmente acreditamos no Criador onisciente, todo-poderoso e amoroso de todos os seres e coisas, seremos capazes de deduzir algumas conclusões lógicas sobre quem criou o homem. Em primeiro lugar, deduzimos que o onisciente e todo-poderoso Criador não criaria produtos inferiores, assim como um professor de pintura não vai estar produzindo telas sem valor artístico. Assim, o Criador não moldaria deliberadamente seu produto de modo que ele não pudesse cumprir seu propósito, da mesma maneira que um fabricante não produziria deliberadamente um mecanismo mal construído dentro de seu carro. Os fundamentalistas dizem-nos que a principal finalidade do homem e da sua razão de viver é glorificar a Deus. Os humanistas afirmam que o objetivo essencial não é outro senão o de expressar todos os seus aspectos. No entanto, devemos levar em conta a premissa de que Deus é um Criador amoroso e tem os mesmos interesses que os filhos amados que Ele criou, de forma igual ao Pai terreno que mantém relação amorosa com seus filhos. Então parece-me que os fundamentalistas e os humanistas dizem a mesma coisa. O que poderia produzir maior prazer, glória e orgulho para um pai do que ver seu filho fazer o bem, obter sucesso e empregar plenamente seus talentos e habilidades? Jesus manifesta a mesma ideia quando nos diz que não devemos esconder nossa própria luz, mas deixá-la brilhar e assim poderíamos glorificar nosso Pai. Como disse o Dr. Leslie Weatheread, não devemos manter em nossa mente uma representação de nós mesmos como seres atormentados de medo e derrotados, devemos expulsar essas imagens mentais e proteger nossa cabeça de más influências. São imagens falsas que devemos expulsar de nossas mentes. Deus nos vê como homens e mulheres pelo qual através de nós possa fazer um trabalho imenso. Ele nos vê como seres sensatos,
confiantes e alegres. Ele não nos vê como vítimas patéticas da vida, mas como mestres da arte de viver, como seres que não buscam a compaixão dos outros, mas como indivíduos que transmitem ajuda aos outros e, portanto, como sujeitos que pensam cada vez menos em si mesmos e que não são introspectivos, mas que estão interessados em tudo o que existe e nos manifestamos amando, sorrindo e possuindo o desejo de servir. Vamos olhar para dentro de nós mesmos, para os nossos seres reais. Passamos a assumir o desenvolvimento positivo no momento em que começamos a acreditar nossas experiências. Devemos reconhecer a possibilidade de mudar o ser que somos agora e de acreditar no processo de nos tornar o que queremos ser. Esse sentimento de fracasso de que não há nada de valor, impedem o nosso desenvolvimento e devem ser evitados imediatamente. Isso é falso e não devemos acreditar em qualquer coisa que constitui uma falsidade. Exercício. Mantenha uma representação de sucesso de si mesmo na sua mente por um longo tempo e com a maior continuidade possível, e você será levado a isso, disse o Dr. Henry Emerson Fosdick. Se veja como um fracasso, e a vitória será impossível. Represente-se vividamente como um vencedor, e isso só ajudará a levá-lo à vitória. A arte de viver começa com uma representação mental positiva na imaginação, a respeito do que você quer fazer ou quer ser. Sua autoimagem atual foi formada com fatos de sua própria imaginação, com respeito ao passado, e foi desenvolvido com a ajuda das interpretações e avaliações que você fez deles, baseando tudo isso em experiências. Concentre-se 30 minutos por dia, onde você possa ficar sozinho sem ser incomodado. Fique o mais confortável possível, feche os olhos e exercite sua imaginação. Muitos indivíduos que obtêm melhores resultados se imaginam diante de uma grande tela cinematográfica e imaginam que estão vendo um filme de si mesmos. O mais importante é tornar esses filmes tão vívidos e detalhados quanto possível. A maneira de conseguir isso é manter a atenção fixa nos pequenos detalhes, visões, sons e objetos que dizem respeito ao ambiente que foi imaginado. Um dos meus pacientes aplicou este exercício para superar o medo do dentista. Os detalhes do ambiente imaginado são extremamente importantes nestes exercícios, pois você está criando uma experiência verdadeira. E se a imaginação é suficientemente vívida e detalhada, sua prática imaginativa é equivalente a uma experiência real na medida em que está relacionada ao seu sistema nervoso. O próximo objetivo importante que você deve lembrar é que, durante esses 30 minutos, deve se comportar e reagir apropriadamente, feliz. O sistema nervoso cuidará de tudo, no devido tempo, se você continuar praticando. Veja-se agindo, sentindo, sendo como você quer ser. Imagine e sinta o tipo de pessoa que você quer ser. Se tem sido vergonhoso e tímido, imagine-se andando entre as pessoas com facilidade e sentindo-se bem por causa disso. Se você foi vítima do medo ou da ansiedade em certas circunstâncias, veja-se agindo com confiança e coragem, sentindo-se cheio de fé em si mesmo, por causa da pessoa que você imagina ser. Este exercício ajuda a formar novas memórias e a armazenar dados em seu cérebro e sistema nervoso central. Isso ajuda a formar uma nova imagem do ser. Depois de praticar este exercício por algum tempo, você ficará surpreso ao descobrir que está agindo de forma diferente, espontânea e automática, sem sequer tentar.